Você acabou de jogar fora uma fortuna? Aquela plantinha que você arrancou do quintal semana passada? Ela poderia ter curado a sua gastrite, aliviado aquela dor nas costas que te incomoda há meses, ou protegido o seu fígado. Mas em vez disso, ela está apodrecendo em algum aterro. E o pior, você pagou caro na farmácia para tratar o que essa planta resolvia de graça. Neste vídeo, você vai descobrir 5 plantas que estão crescendo no seu quintal agora mesmo e que podem revolucionar sua saúde. Mas eu te aviso, depois de conhecer esses segredos, você nunca mais vai olhar para o seu jardim da mesma forma. Durante décadas, fomos ensinados a ver essas plantas como inimigas. A indústria química lucrou bilhões vendendo venenos para exterminar o que nossos avós sabiam ser remédio. Mas a ciência está redescobrindo o óbvio. Essas plantas são laboratórios vivos de compostos medicinais, muitas vezes tão eficazes quanto remédios sintéticos. Hoje você vai conhecer 5 delas, ranqueadas da mais comum à mais surpreendente. Vamos começar pela mais desprezada de todas. Aquela que você provavelmente já pisou hoje, sem nem perceber. O dente de leão. Tarachacum officinale. Aquela florzinha amarela irritante que insiste em nascer no meio do gramado perfeito. Na Europa medieval, monges cultivavam o dente de leão em seus jardins medicinais, com o mesmo cuidado que dedicavam às ervas mais raras. Cada parte dessa planta é um remédio. Raízes protegem o fígado, folhas purificam o sangue, flores combatem inflamação. Mas não acredite apenas em lendas antigas. Pesquisas da Universidade Federal de Santa Catarina revelaram algo impressionante. O dente de leão contém flavonoides, antioxidantes poderosos, que protegem seus neurônios contra danos oxidativos. Em português, simples. Estudos mostram que pode ter papel preventivo em doenças como Alzheimer e Parkinson. Não substitui tratamento médico, mas pode ser um aliado poderoso. E tem mais. Sabe aquele remédio caríssimo para ácido úrico? O dente de leão tem efeito diurético tão potente que os franceses o chamam de pissenlit, que literalmente significa mija na cama. Mas aqui está o detalhe genial. Diferente dos diuréticos sintéticos que roubam potássio do seu corpo, o dente de leão já contém esse mineral naturalmente. Elimina líquidos sem deixar você desfalcado. O Conselho Regional de Farmácia de São Paulo reconhece oficialmente o dente de leão como planta medicinal para tratamento de distúrbios digestivos, prisão de ventre e como estimulante do apetite. Não é charlatanismo. É ciência validada por instituições sérias. Mas atenção, isso é crucial. Só colete plantas em áreas limpas, longe de estradas e locais com agrotóxico. As plantas absorvem tudo do solo, incluindo metais pesados e poluentes. O que deveria ser remédio pode virar veneno se você coletar no lugar errado. Agora, se você achou o dente de leão impressionante, prepare-se. A próxima planta era considerada sagrada pelos astecas e tem um poder nutricional que vai te chocar. Estou falando do caruru, também conhecido como amaranto brasileiro ou bredo, Amaranthus viridis para os cientistas. Escuta isso. O caruru tem mais cálcio que o leite, 3 vezes mais ferro que o espinafre e proteínas de qualidade superior à maioria dos vegetais. Uma única planta pode produzir mais de 200 mil sementes. A natureza literalmente joga essa riqueza na nossa cara e a gente insiste em arrancar e jogar fora. Estudos da Universidade Federal de Santa Maria revelaram que o caruru concentra carotenoides, especialmente luteína e beta-caroteno, que protegem sua visão e combatem o envelhecimento celular. Tem espinasterol, que ajuda a reduzir colesterol, e saponinas com ação anti-inflamatória comprovada. Mas o que realmente impressiona são os minerais. Magnésio,
manganês e zinco em quantidades que fariam qualquer suplemento parecer fraco. Esses minerais trabalham juntos, melhorando o funcionamento do cérebro e a produção de serotonina, aquele neurotransmissor que regula seu humor e combate a ansiedade. Pense nisso por um segundo. Milhões de brasileiros gastam fortunas com antidepressivos. E essa planta que cresce espontaneamente em praticamente todo o Brasil oferece suporte natural para o sistema nervoso, sem receita médica e sem efeitos colaterais. Não é mágica, é bioquímica pura. Espera, você percebeu o que isso significa? O caruru não só alimenta você, ele também cura o solo onde cresce. Quando uma terra está degradada, exaurida por monocultura, as primeiras plantas que aparecem são espécies como o caruru. Raízes profundas quebram o solo compactado. Folhas devolvem matéria orgânica. É a natureza se autocorrigindo. Há uma técnica simples para saber se está no ponto. Tente cortar o caule com a unha. Se cortar fácil, pode cozinhar. Se precisar de faca, já ficou duro demais. Simples assim, mas importante. Sempre cozinhe por 3 minutos antes de consumir. O caruru cru contém oxalatos, que podem causar desconforto gastrointestinal. Esse branqueamento rápido elimina o problema e mantém todos os nutrientes. Pausa rápida. Dessas 2 primeiras plantas, dente de leão e caruru, qual você já viu crescendo perto de você? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber se essas daninhas estão mais perto do que você imaginava. E se identificou alguma, me conta. Você sabia que ela era medicinal? Agora vamos para uma planta tão poderosa que até a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reconhece oficialmente suas propriedades. E essa aqui você definitivamente já viu. A tanchagem, Plantago major, aquela planta de folhas largas com nervuras bem marcadas que cresce em calçadas e terrenos baldios. A tanchagem veio da Europa e se espalhou por todo o Brasil. Os povos indígenas logo perceberam seu valor e a incorporaram em suas práticas de cura. Hoje, está na lista oficial do Sistema Único de Saúde como planta medicinal de interesse para a saúde pública. Pesquisas científicas documentaram que a tanchagem contém iridoides, especialmente a alcubina, compostos que funcionam como antibióticos naturais. Estudos mostraram eficácia contra bactérias como Staphylococcus aureus e Escherichia coli, 2 dos micro-organismos mais temidos em infecções hospitalares. Mas o verdadeiro superpoder está nas mucilagens. São substâncias que formam uma espécie de gel protetor quando em contato com tecidos inflamados. É por isso que o chá de tanchagem funciona tão bem para dor de garganta, gastrite e úlceras estomacais. Ela literalmente cria uma camada protetora sobre a mucosa, aliviando a dor e permitindo regeneração. Um estudo publicado na revista científica Medicinal and Aromatic Plants demonstrou que o extrato de tanchagem ajuda a controlar níveis de açúcar no sangue em pacientes com diabetes tipo 2. O mecanismo estimula a secreção natural de insulina pelo pâncreas. Não substitui tratamento médico, mas pode ser um aliado. E aqui está algo que você precisa saber urgentemente se tem crianças. A tanchagem é o melhor remédio natural para picadas de inseto. Amasse algumas folhas frescas e aplique direto sobre o local. O alívio é quase instantâneo. As mucilagens reduzem inflamação. Os taninos têm ação adstringente e a alantoína acelera cicatrização. Mas só colete plantas que você tem certeza da identificação. Existem espécies parecidas e algumas podem não ter as mesmas propriedades. Quando tiver dúvida, não use. Mas se você achou essas 3 impressionantes, espera só. As próximas 2 são ainda mais surpreendentes. E a número 4 tem propriedades antibióticas tão fortes que funcionam até contra bactérias resistentes a remédios convencionais. O picão preto, Bidens pilosa. Aquela plantinha irritante cujas sementes
grudam na roupa quando você passa perto. Pesquisas da Cielo Brasil identificaram no picão compostos fenólicos e flavonoides com atividade antimicrobiana comprovada contra várias cepas bacterianas. O mais impressionante? Extratos dessa planta podem ser eficazes até contra bactérias resistentes aos antibióticos convencionais. Enquanto a medicina enfrenta uma crise global de resistência bacteriana, com superbactérias que não respondem mais aos medicamentos tradicionais, essas plantas humildes oferecem novas possibilidades terapêuticas. Mas o picão não serve só para infecções. Populações tradicionais no Brasil inteiro usam essa planta para tratar hepatite, problemas de fígado e icterícia. E a ciência está validando esse conhecimento ancestral. Estudos mostram que compostos presentes no picão protegem células hepáticas contra danos oxidativos e ajudam na regeneração do tecido. Aqui está um detalhe crucial. Essas plantas produzem esses compostos medicinais como defesa própria. Na natureza, plantas não podem fugir de predadores ou doenças. Então, desenvolveram arsenais químicos sofisticados para se proteger. Esses mesmos compostos que protegem a planta de fungos, bactérias e vírus podem proteger você também. A Organização Mundial da Saúde estima que 80% da população mundial ainda depende de plantas medicinais como primeira forma de tratamento. Não é ignorância. É sabedoria acumulada ao longo de milênios, agora sendo confirmada pela ciência moderna. Mas lembre-se, coleta responsável. Identifique corretamente. Use áreas limpas. E sempre procure orientação quando tiver dúvidas. E chegamos à quinta e última planta. Esta aqui tem uma história tão poderosa que salvou milhares de pessoas da fome durante a Segunda Guerra Mundial. A serralha. Sonchus oleraceus. Aquela planta que cresce em calçadas, terrenos baldios, entre as pedras do muro. Durante a Segunda Guerra, quando a Europa enfrentava a escassez brutal de alimentos, a serralha salvou milhares de pessoas da desnutrição. Era consumida em saladas, sopas, refogados. As pessoas não tinham escolha, mas descobriram que essa planta invasora era, na verdade, um superalimento. Análises nutricionais modernas revelaram que a serralha é excepcionalmente rica em proteínas para um vegetal folhoso. Mais de 3 gramas por 100 gramas de folhas frescas. Também concentra cálcio, ferro, fósforo e vitaminas A e C em quantidades significativas. Para populações em situação de insegurança alimentar, essa planta representa uma fonte nutricional acessível e gratuita. Mas o que realmente chama a atenção são as propriedades antioxidantes. A serralha contém compostos que combatem radicais livres com eficiência, que rivaliza com vegetais considerados superalimentos. Esses antioxidantes protegem suas células contra envelhecimento precoce e reduzem o risco de doenças crônicas. E aqui está algo que poucos brasileiros sabem. A serralha faz parte da culinária tradicional de diversos países mediterrâneos. Na Grécia, é ingrediente comum em saladas. Na Itália, em risotos. Na Espanha, em ensopados. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente arranca e joga fora. É um desperdício cultural e nutricional gigantesco. Mas, novamente, identificação correta é fundamental. A serralha tem algumas plantas parecidas. Se não tem certeza absoluta, não consuma. Existem guias botânicos, aplicativos de identificação e grupos de especialistas que podem ajudar. Pense no que acabamos de explorar. Durante décadas, a humanidade gastou bilhões desenvolvendo medicamentos sintéticos, muitos copiando compostos que já existiam na natureza. E enquanto isso, destruíamos sistematicamente essas mesmas plantas que serviam de modelo. A verdade é que essas plantas não podem ser patenteadas. Não tem como cobrar royalties pelo caruru ou pelo dente de leão. Elas crescem sozinhas, sem precisar de ninguém. São a verdadeira democracia medicinal. Qualquer pessoa com um pedaço de terra pode ter acesso a remédios poderosos, gratuitos e eficazes.
Por isso não há grande incentivo comercial para pesquisá-las. Mas a ciência independente está validando seu uso tradicional. Mas isso está mudando. Existe um movimento crescente de resgate desse conhecimento. Botânicos, nutricionistas, agricultores e comunidades tradicionais estão trabalhando juntos para documentar, validar e difundir o uso dessas plantas. Hortas comunitárias em periferias urbanas estão cultivando essas espécies. Escolas estão ensinando crianças a identificá-las e valorizá-las. Você tem uma escolha. Pode continuar vendo essas plantas como daninhas, como problemas a serem eliminados. Ou pode começar a enxergá-las como aliadas generosas. Uma farmácia gratuita crescendo literalmente debaixo dos seus pés. Quando você for arrancar aquele dente de leão amanhã de manhã, pare por um segundo. Olhe para aquela planta. Pense em séculos de uso humano, em dezenas de estudos científicos validando suas propriedades. Será que o problema é a planta? Ou será que o problema é a nossa percepção? A natureza não faz ervas daninhas. Somos nós que decidimos o que é bem-vindo e o que deve ser eliminado. E essa decisão, na maioria das vezes, é baseada em ignorância, não em conhecimento. Se este vídeo mudou a forma como você vê essas plantas, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal, porque semana que vem eu revelo as 3 plantas que baixam cortisol, o hormônio do estresse, em menos de 30 minutos. São plantas que você também tem por perto, mas ninguém te contou que elas funcionam como ansiolíticos naturais. E me responde nos comentários, dessas 5 plantas, qual você mais quer testar primeiro? E você vai continuar arrancando ou vai começar a colher? Lembre-se, o conhecimento que pode transformar sua saúde está crescendo debaixo dos seus pés. A questão é se você vai continuar pisando nele ou finalmente vai se curvar para colhê-lo. A escolha é sua.